O Grupo Energy Telecom atua em todo o Brasil, integrando os principais serviços e soluções quando pensamos em tecnologia. Você pode contar com o Grupo Energy Telecom, sempre a melhor solução. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Crescer de forma constante e acelerada. Isso é ser exponencial. Se esse é o objetivo da sua empresa, ela precisa ter a capacidade para inovar e escalar. Tinova, codificando para o futuro inteligente. Na era da transformação digital, a Tria Software é o seu parceiro ideal. Sendo uma empresa capaz de desenvolver projetos estratégicos de inovação, atuamos em fábrica de software, especialista em RPA, Robotic Process Automation, integração de sistemas, APIs, desenvolvimento de aplicativos e manutenção de sistemas. Tria Software, nós fazemos o que gostamos, desenvolver software. Olá, boa tarde, voltamos. Que bom que você continua aqui conectado com a gente na RM Vale TI 2021. Esse que é um dos maiores eventos de tecnologia do estado de São Paulo. Se você estiver chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Vanessa Vantini e esse evento está sendo realizado de forma totalmente digital. Estou aqui no Parque Tecnológico de São José dos Campos e é nesse espaço que estão sendo realizados os painéis. Ao longo do evento, mais de 90 especialistas passarão por aqui para tratarmos de diferentes assuntos. Falamos agora um pouquinho de inteligência e emocional no ambiente de trabalho, entramos aí no assunto de home office e agora vamos partir para o nosso segundo painel agora do período da tarde e vamos entrar num assunto também muito importante que é de acessibilidade digital. Vamos passar aí pelos pontos sobre satisfação dos clientes, como aumentar a audiência, pontos positivos, como aumentar aí a credibilidade da sua imagem e também gerar mais negócios. Você pode participar, viu? Mande a sua pergunta. Se durante esse painel a gente não conseguir responder nesse momento, pode ficar tranquilo, porque a sua questão será encaminhada para nossos participantes. Vou mostrá-los agora no telão, que eles já estão todos conectados aqui com a gente. Desta vez, quem vai mediar esse painel será a Simone Freire. Vou aqui fazer uma breve apresentação da Simone para conhecê-la um pouquinho melhor. Ela é graduada em Comunicação Digital, com especialização em Gestão de Organização do Terceiro Setor. Além disso, é idealizadora do movimento Web para Todos. É isso mesmo, boa tarde a todos os participantes. Simone, agora é com você. Olá, Vanessa, boa tarde, obrigadíssima. Olá, pessoal, prazer estar aqui com todo mundo.
Bom, eu vou começar esse painel, né, que a gente vai falar aí sobre multi-experiência para acessibilidade digital, fazendo uma das premissas básicas, né, que acho que fica legal para quem não sabe, vai aprender com a gente, uma das premissas básicas, que é a nossa autodescrição. E por que a gente faz isso quando a gente vai começar o bate-papo? Porque existem pessoas que não enxergam, pessoas cegas e baixa visão. E a gente precisa, né, vocês estão aí me vendo, a gente precisa fazer essa autodescrição. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos castanhos escuros, lisos, compridos, estão presos em um rabo de cavalo. Eu tenho olhos castanhos escuros, uso um óculos de armação preta, de grau. Estou vestindo aqui um moletom, aqui em São Paulo está friozinho, né? Está gostoso o tempo. Um moletom azul, e atrás de mim tem um papel de parede com formas geométricas em tons de cinza e marrom. Bom, isso se chama autodescrição para quem não enxerga. E a gente, né, como a Vanessa falou, esse papo aqui vai ser muito bacana. A gente vai falar aí um pouco, né, sobre o que é acessibilidade digital, né, como é que a gente pode usar esse conceito da acessibilidade digital para expandir os nossos negócios, fazer com que nossos projetos web tenham mais visibilidade. Enfim, a gente vai falar sobre várias coisinhas nesse sentido. E eu estou com um timaço aqui de especialistas, que são pessoas queridíssimas, que estão aí nessa luta pela acessibilidade digital há um bom tempo, e que, na verdade, é a Fabiola Calisto. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui da Fabiola. A Fabiola, ela é fundadora da Alavanca Digital e da Todos EAD. A Alavanca Digital é uma agência digital especializada no desenvolvimento web e comunicação inclusiva, e a Todos EAD é uma empresa que desenvolve soluções educacionais inclusivas. A Fabiola é formada em Engenharia da Computação, Administração e Marketing pela FGV, e atuou aí nas áreas de Tecnologia e Comunicação do Governo Federal e Municipal de São Paulo. Tem diversos prêmios aí na área de inovação tecnológica. Aqui é todo mundo muito chique, muito especialista mesmo. E é coordenadora aí do Comitê de Tecnologia da Informação e Marketing Digital da Organização Brasileira de Mulheres Empresárias. Então, já a Fabiola vai estar com a gente e vai aí falar um pouquinho da carreira dela e contar para a gente aí a visão dela em relação à acessibilidade digital. A gente tem também a Fernanda Cussama Pellegrini. A gente tem também a Fernanda Cussama Pellegrini, que é gerente de design do CID, e ela, depois de trabalhar aí por mais de 20 anos, apesar dessa carinha de menina, olha aí, 20 anos com desenvolvimento de software, qualidade e processos e gerências de projetos. Desde 2019, ela atua na área de design de produtos digitais, com ênfase em experiência do usuário, né, o famoso UX, e interface com o usuário, que é o UI, disciplina diretamente ligada à acessibilidade digital. A Fê vai ficar aqui com a gente também, e já eu vou passar a palavra para cada uma delas, e para o Ronaldo também. O Ronaldo Tenório, ele é o CEO da HandTalk. Ele está causando inveja para a gente, porque ele está lá para cima, num lugar muito quentinho aí do nosso país. Ele foi eleito pelo MIT, pelo Massachusetts Institute of Technology, um dos 35 jovens mais inovadores do mundo. O Ronaldo, ele é publicitário, fundador da HandTalk, uma das startups mais premiadas do Brasil, que teve seu aplicativo eleito pela ONU o melhor app social do mundo. Rô, bem-vindo. Gente, olha o nível, né, desse painel e dos profissionais que estão aqui para a gente falar sobre esse tema tão importante. Então, eu vou fazer uma breve introdução aqui, 2, 3 minutinhos, e vou passar aí a bola para que cada um fale um pouquinho e a gente volte para um bate-papo e vocês vão poder interagir. Então, a minha provocação aqui inicial, e eu, claro, né, sou a Simone, aí, como a Vanessa falou, lidero aí o Movimento Web para Todos, que é uma iniciativa assim, sensacional. Desde 2017, a gente faz aí toda essa mobilização em prol da criação da cultura da acessibilidade digital aqui no Brasil. E eu começo fazendo essa provocação, gente. A gente está aqui, né, nesse momento da nossa vida, da sociedade, fazendo basicamente tudo, né, toda a nossa vida tem girado em torno do digital. Então, a gente tem se informado, estudado, trabalhado, consumido, criado produtos e feito reuniões, tudo pelo virtual, tudo pelo digital.
E vocês já pararam assim para pensar em quem não enxerga, né? Ou quem é uma pessoa que não ouve, uma pessoa surda, que utiliza a língua de sinais como principal idioma para se comunicar no digital? Ou, vamos pegar um outro exemplo, né? Uma pessoa que, por alguma razão, não tem o movimento dos braços, sofreu um acidente, enfim, não, ou temporariamente também, não tem o movimento dos braços e precisa fazer tudo isso, né? Comprar um produto pela web, acessar um serviço, um site de uma seguradora, fazer as coisas básicas e não tem o movimento dos braços e precisa navegar pela boca. Então, para que isso aconteça, gente, isso se chama acessibilidade digital. É a gente pensar em oferecer produtos, serviços, não importa o que seja, essa experiência ela esteja ali preparada para que qualquer pessoa, independentemente de uma limitação física, de uma limitação sensorial, de uma limitação cognitiva, alguém que possa ter uma dificuldade de aprendizado, por exemplo, possa chegar nessa informação sem barreiras. Mas será que o seu produto, o seu serviço, o seu projeto web está preparado para esse tipo de acesso? A gente, no Web para Todos, a gente fez um estudo e na verdade, a gente faz vários estudos no Web para Todos e um deles aponta que menos de 1% dos sites na web brasileira está preparado para quem tem algum tipo de deficiência mais severa. E eu não sei até que ponto vocês têm conhecimento, mas a gente tem 45 milhões de brasileiros e brasileiras com algum tipo de deficiência que precisam, né, exercer ali tudo que a gente faz, quem não tem deficiência, da mesma maneira. Então, vou rolar a bola aqui para esse bate-papo, trazendo essa provocação inicial para vocês entenderem que a gente tem 1/4 da população brasileira, né, que está aí, que quer exercer sua cidadania, e a gente tem menos de 1% dos sites acessíveis para essa população. Como é que a gente faz para expandir esse conceito da acessibilidade digital? Como é que a gente faz para que hoje a acessibilidade física, que já é tão bem compreendida por todo mundo, quando a gente fala de multi-experiência, essa acessibilidade também seja levada para o digital? Então, vamos ouvir aí os especialistas. Fabíola, estou rolando a bola aí para você, né, fazer a sua fala aí. Legal, a gente tem uns 10 minutinhos. Bem-vinda. Legal. Obrigada, Simone. Boa tarde a todos. Meu nome é Fabíola Calisto. É uma honra participar desse painel com todos vocês. Parceiro já antigo, né, militantes na temática acessibilidade digital. Primeiramente, eu vou me descrever, então. Eu tenho cabelos castanhos, agora, né? E estou com uma blusa vermelha, pele clara. Estou aqui no fundo da minha sala. Tem um quadro, enfim, me descrevendo para as pessoas que têm deficiência visual. Bom, eu trabalho com acessibilidade digital há pouco mais de 10 anos, né? Iniciei, como disse Simone, no governo federal, municipal, e eu criei uma paixão pela acessibilidade, principalmente trabalhando com os usuários, né? Eu acho que essa empatia veio assim de uma forma muito forte para mim, essa paixão já pela tecnologia, pela comunicação, educação. Veio com a convivência, porque muitas pessoas perguntam para mim, não sei se perguntam para vocês também, se eu tenho alguma deficiência, se eu tenho algum parente com deficiência, mas não, foi a convivência com os usuários que me fez criar essa paixão pela área, juntando com as outras áreas, né? E a pandemia ela veio como um verdadeiro estímulo, né, para acelerar a inserção dessas novas tecnologias, forçou ainda mais as empresas, as pessoas como um todo, né, porque é na web que as pessoas buscam serviços, produtos, informações, e principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo inédito, né, as pessoas se relacionam com os amigos, com os familiares, estudam online, desenvolvem as suas atividades profissionais, e seja um aplicativo bancário, uma passagem aérea. Então, assim, seja um idoso, uma criança, uma pessoa com deficiência, né, é importante a gente refrisar que a acessibilidade não é só para a pessoa com deficiência, então envolve, para todo mundo, né? E como disse Simone, a pesquisa feita recentemente pelo movimento, né, que menos de 1% dos sites são acessíveis,
é bem preocupante. Isso mostra que a gente está engatinhando, né, na área de acessibilidade, considerando que 1/4 da população possui deficiência. Então, uma série de iniciativas, né, empresas que não inserem essa acessibilidade estão perdendo oportunidade de negócios, né? É um nicho que acaba deixando de ser explorado. Então, eu, como uma profissional de tecnologia, eu estudei web designer desde o século passado, e eu percebo que em momento algum eu tive esse conhecimento em cursos técnicos. Eu fiz engenharia de computação e em nenhum momento foi passado para mim sobre o que é a pessoa com deficiência, o que é a acessibilidade para esse público. Então, muitas informações, todo esse conteúdo eu acabei aprendendo na prática mesmo, convivendo com os usuários. Então, eu acredito aí que falta muita informação, falta passar esse conhecimento, né, cultural na própria universidade, nos cursos. É importante que esse conteúdo ele seja passado para as pessoas que vão desenvolver tecnologia no futuro, né? Sejam jornalistas, todas as pessoas que inserem de alguma forma conteúdo na rede, seja numa rede social, seja desenvolvendo uma aplicação mobile, uma plataforma, ou no próprio front-end, né, no design, é responsável, sim, pela acessibilidade. Então, é uma responsabilidade aí de vários públicos, né? Então, eu percebo que falta muito a empatia, falta esse conhecimento das leis. Hoje existem uma série de leis. Teve uma fala uma vez que marcou muito para mim quando eu iniciei atuando na área de acessibilidade, que foi a própria Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que o problema deixa de estar na pessoa e passa a estar no ambiente. Então, se hoje uma pessoa com deficiência não consegue acessar uma plataforma, seja um e-commerce, um ambiente de educação online, um site de notícias, comprar uma passagem aérea, a culpa não é da pessoa que não conseguiu ter acesso a essa informação, a culpa é do meio ambiente que não oferece os recursos para o usuário para que ele consiga desempenhar suas atividades. Então fica aí a dica para as empresas, tem leis, tem uma série de informações hoje disponíveis, né, na web, então tá tudo muito ali, né, para quem quer realmente buscar esse conteúdo, acessibilizar os seus ambientes, está tudo ali disponível na rede. Estão me ouvindo? Sim, muito bom. Oi? Muito bom. Tá ouvindo? Vocês estão me ouvindo também? Sim. Eu acho que a Fabíola está sem retorno. Muito boas essas suas colocações, Fabíola, e aqui. E, puxa, tem aqui, né? Anotei várias coisas aqui, vou deixar aqui penduradinhas, né? Porque pelo nosso fluxo aí desse nosso bate-papo, cada um fala um pouquinho e depois a gente volta para poder debater sobre isso. Mas você já tocou num ponto muito legal que tem super a ver com o que provavelmente a Fernanda vai falar, que é como não se ensina isso, né? Como é que isso não é apresentado numa faculdade de engenharia da computação? Bom, mas eu vou deixar esse papo para depois. Fernanda, bem-vinda aí para o nosso painel aqui e conta aí um pouco da sua experiência, né? Oi, Simone, oi, pessoal, boa tarde a todos. Sou Fernanda Pellegrini, trabalho no CID, que é o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, que tem uma de suas unidades aqui em Campinas. Assim como a Fabíola, eu também me formei em Ciência da Computação, sou da área de computação, e também não vi nada de acessibilidade, né? Antes de falar um pouquinho da minha experiência, queria me descrever. Eu tenho cabelos castanhos escuros, na altura do ombro, tenho pele clara, olhos castanhos. Eu estou com uma blusa vermelha, com uma listra branca. O vermelho é bem parecido com a blusa da Fabíola. E estou num escritório que tem uma televisão atrás e uma estante com alguns objetos pequenos, mas eu acho que nem sei se vocês estão conseguindo ver bem. Mas voltando ao assunto da acessibilidade digital, eu só tive contato mais forte com esse assunto quando eu estava trabalhando no CID, em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, e que nós fizemos várias pesquisas para entender como que as pessoas com deficiência
principalmente visual, mas a gente também pesquisou a deficiência motora e auditiva, como que eles interagiam com os produtos digitais, né? E realmente eu tive certeza que a gente não vê isso na faculdade. Às vezes a gente vê uma aula no meio de um curso de 4, 5 anos e é muito superficial, tá? E o que eu percebo é que o conhecimento técnico, a falta do conhecimento técnico é um dos principais problemas para que a acessibilidade digital não pegue, né, não avance na velocidade que a computação avança, né? Os avanços tecnológicos, hoje em dia a gente vive ouvindo termos como inteligência artificial, machine learning, deep learning, segurança cibernética, mas a gente vê um monte de avanço, né? Essa pandemia mesmo mostrou para a gente que a gente consegue trabalhar todo mundo remotamente, todo mundo de casa, que as aulas podem ser online, né? Temos desafios ainda, mas a gente teve uma mudança, uma transformação digital bem acelerada. Mas a acessibilidade não acelera na mesma velocidade, né, que a sociedade, que nós precisamos, tá? E eu vejo que a conscientização a respeito da importância da acessibilidade é muito baixa ainda. Esse tipo de debate num evento de tecnologia é muito importante para a gente começar a disseminar a relevância da acessibilidade digital, a importância da inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. Eu tenho acompanhado outros eventos também, que são eventos técnicos de computação ou de agilidade, e as palestras sobre acessibilidade cada vez mais têm feito parte do programa, alguns com trilhas específicos para isso, né? Então, aos poucos, isso está aumentando. Mas eu acho que no meio da computação, né, de nós analistas, engenheiros da computação, a gente vê que falta muito, muito, muito conhecimento técnico mesmo, tá? Eu vejo que designers ou pessoas que estão programando as interfaces, a experiência do usuário, deixam de entrevistar pessoas com deficiência, deixam de entender como que essas pessoas interagem com os dispositivos digitais, seja ele um smartphone, uma televisão, um site web, um computador. Essas pessoas usam sistemas diferentes de nós, os gestos, os toques, tudo é diferente, né? A forma de interação é diferente e precisa ser conhecida. Precisa ser conhecida por todos que estão desenvolvendo os produtos, não só por quem está projetando a interface, né? A gente não vê, eu não vejo pessoas, empresas testando os seus produtos com as pessoas com deficiência para saber o que elas acham, como melhorar, se está funcionando o que foi projetado ou não. Os product owners também, às vezes, eles priorizam os requisitos do software, mas deixam a acessibilidade para depois. É difícil alguém falar, não vou fazer acessibilidade, mas na hora de priorizar, de detalhar o que precisa ser feito e passar para a equipe de desenvolvimento fazer, a gente sempre vê sendo postergado. E essas versões que teriam acessibilidade nunca chegam, né? Demora a chegar, ou às vezes o produto está terminando o ciclo de vida dele, daí alguém está desenvolvendo acessibilidade, sabe? Então isso é muito triste, né? Recentemente, né, tivemos um Clubhouse, né, na mídia, muita gente falou, e a questão dele não ser acessível foi muito, muito questionada, né? Eu acredito que em futuras versões a acessibilidade vai ser incorporada, mas por que não desde a primeira versão, né? Testadores, desenvolvedores, eles também não sabem como desenvolver e testar a acessibilidade, né? Você precisa conhecer os recursos da linguagem de programação que você está utilizando para saber como colocar uma descrição de imagem, como colocar um texto alternativo. Você precisa saber
quais frameworks, às vezes a gente pega um framework, uma plataforma que desenvolve, por exemplo, sites web de uma forma bem simples, bem trivial, mas que eles não desenvolvem esses sites de forma acessível, né? Eles não tornam o site acessível. Mas se você codar, como a gente fala, né, for lá programar na linha de código, isso pode ser trivial, mas você precisa conhecer. O desenvolvedor de software precisa conhecer os recursos que a linguagem de programação que ele utiliza possui, tá? Que mais? A interface, né? Algumas coisas muito simples, por exemplo, contraste de cor, né? Às vezes você fica tentando ler aquela letrinha super pequenininha, num cinza bem clarinho, num fundo branco atrás, que super difícil para quem enxerga conseguir ler. Imagina para quem tem baixa visão, né? E muitas outras coisas, né? Às vezes algumas mensagens são só escritas, só aparecem em texto na tela, mas e uma pessoa que não enxerga, ela tem que ter um estímulo auditivo, né? Tem que ouvir aquilo. E outra coisa que eu queria ressaltar, né? Que a Fabiola falou anteriormente. Todos os benefícios que a acessibilidade digital traz para as pessoas com deficiência não ficam só com essas pessoas, ficam com todo mundo, né? Quando eu desenvolvo uma interface que é legível para uma pessoa com baixa visão, por exemplo, eu também vou ser beneficiada, porque eu vou ler de forma menos cansativa, vou me cansar menos, por exemplo. Ou se eu escrevo uma mensagem ou um texto, um conteúdo com uma linguagem simples, eu vou ajudar aquela pessoa que é surda e que não foi alfabetizada no português, não tem o português como uma língua nativa, eu vou ajudá-la, mas também vou ajudar uma criança, por exemplo, que está aprendendo a ler e escrever, né? Então, todos os benefícios que a acessibilidade digital traz, elas servem para nós, para mim, para vocês, para todos nós, tá? Então, isso que é muito importante. E às vezes eu não falo só do software em si, né? A gente tem que pensar também no produto, porque às vezes o software é acessível, mas o produto não é. Por exemplo, tem televisões com controle remoto que tem o controle remoto que não tem os botões, eles não têm nenhum autorrelevo para as pessoas que não enxergam, por exemplo, conseguirem identificar a diferença dos botões, né? Ou quando a gente saiu dos celulares que tinham os botões e fomos para o touch, por exemplo, as pessoas não sabiam mais onde estavam digitando, não sabiam onde estava o botão na tela, né? Hoje em dia isso já foi superado, mas na época que mudou não foi. Então a gente tem que pensar na experiência como um todo, não só no software, não só no produto físico, mas no produto todo. E quando a gente fala de serviços, né? Que eu tenho, às vezes, vamos dizer, uma loja que tem um piso tático, ela é toda acessível, mas daí na hora de fazer uma compra online, que eu não vou na loja, por exemplo, o site não é acessível. Então a gente tem que pensar na experiência como um todo, então, não só numa parte dela. E só para finalizar, vejo que a gente tem bastante conhecimento ainda para ser disseminado. Vejo que as faculdades, não só de computação, mas de design, abordam muito superficialmente, mas a gente já tem cursos de pós-graduação, temos treinamentos, temos muitos sites com informação sobre como desenvolver de forma acessível. O CID mesmo tem o guia de acessibilidade, que tem vários requisitos para que o aplicativo móvel seja acessível. Temos normas, o WCAG. A Fabiola depois pode até comentar um pouquinho mais sobre o trabalho que eles estão fazendo, né, na ABNT para traduzir e trazer essa norma para o português.
Mas hoje em dia a gente tem, inclusive, ferramentas gratuitas que ajudam na acessibilidade, né? Então, talvez se todo mundo tiver consciência de que isso é importante, relevante para nós, e todos nós tivermos a atitude de fazer, mesmo que seja aos poucos, eu posso não ter um produto 100% acessível, mas se eu já começo a aumentar a acessibilidade dele, aos poucos a gente vai contaminando, mas contaminando com uma coisa boa, né? Os nossos concorrentes, os nossos parceiros, a nossa equipe e tudo mais. Então, acho que de pouquinho em pouquinho a gente consegue disseminar isso, e é por isso que nós estamos aqui hoje, né? Muito bom. Nossa, Fernanda, você estava te ouvindo aqui, né? E é muito legal, né, a gente ouvir outros especialistas, assim, porque mostra, né, embora a gente tenha, né, essa super proximidade, mas o quanto a gente está batalhando pela mesma coisa, né? Cada um no seu quadradinho, e é isso mesmo. E eu anotei algumas coisas interessantes aqui que você trouxe, antes da gente passar, né, a palavra para o Ronaldo. E eu acho que é muito importante a gente, né, eu vou pegar o gancho e esclarecer aí para quem está assistindo a gente, né, que a acessibilidade, né, a digital, ela permeia isso que a Fernanda falou, de toda a experiência. E para a gente fazer essa experiência acontecer, não adianta a gente trabalhar isoladamente, por exemplo, a experiência da pessoa com deficiência no digital. Né? Como essa pessoa vai interagir se ela não ouvir, se ela precisar de Libras. Assim, a gente tem que se preocupar com essa experiência ali no front, a gente tem que se preocupar com a parte de desenvolvimento, então é a programação mesmo, e a parte de conteúdo. Então é muito importante, né, quem está entrando agora e começando a se familiarizar com a acessibilidade digital, entender que a gente precisa, sim, que os times estejam super integrados. Quem está ali mexendo na parte de experiência do usuário, a parte de programação e produção de conteúdo. Isso é algo que só assim a gente realmente consegue entregar um produto digital verdadeiramente acessível para todo mundo. E outra coisa bacana que a Fernanda trouxe, né, entre tantas, eu anotei um monte aqui, mas só para a gente poder passar para o Ronaldo, essa questão da atitude, né? Eu acho que esse aí está uma grande quebra, assim, mas puxa, eu não tenho pessoa com deficiência que vai consumir meu produto. Será que você não consome seu produto justamente porque ele não está acessível? Né? Então, assim, mudança de pensamento, mindset, vamos fazer o que é certo, porque é lei, depois a gente vai trazer esse aspecto aí, porque é lei, porque é bom para o seu negócio, é bom para o seu produto, é bom para o seu serviço, é bom para quem está trabalhando com você nesse projeto. Muda, quando você entende que você pode ser um protagonista nessa transformação, simplesmente o trabalho da gente passa a ter outro sentido. Tá? Então, algumas, né, só alguns insights em cima da fala da Fê. E aí eu rolo agora pro Ronaldo aí. Ronaldo tá num painel Girl Power, então olha a responsa aí que você está representando aí, né? O microfone é teu, vai lá. Valeu, Si. Muito legal ouvir vocês mais uma vez também, né, e aprender um pouquinho mais. Eu vou começar fazendo minha autodescrição aqui. Sou um homem branco, estou usando barba, óculos, cabelo preto, baixo, e estou usando uma camisa cinza escura e num quarto aqui que eu transformei em escritório aqui na minha casa. Esse aqui é meu sinal em Libras. Cada pessoa tem um sinal em Libras e esse é o meu. Eu queria começar até comentando algo que a Fernanda citou sobre a formação, né? A questão da acessibilidade na formação. Eu sou formado em comunicação social e não tive nada sobre acessibilidade ou sobre comunicação alternativa, alguma coisa nesse sentido. E aí eu fiquei me perguntando aqui enquanto ela estava falando, né? E onde é que está o social, né? Quando a gente fala em comunicação social, realmente eu fui formado para aprender a me comunicar com todos, né? E aí fica a questão. E como a Si falou aí, eu acho que a gente precisa ser esse protagonista, precisa ter o nosso papel em
levar a nossa informação, o nosso conteúdo, trazer pessoas para chegarem fisicamente onde a gente está também. E eu vou falar um pouquinho também aqui, rapidamente, de como era o cenário quando eu entendi um pouco, comecei a pesquisar sobre acessibilidade e como é que a gente fez aqui na HandTalk para mudar um pouco dessa realidade e o que é que eu vejo para o futuro da acessibilidade digital. Só para vocês terem uma ideia, com relação aos surdos, que é algo que a gente trabalha muito aqui, há 30, 40 anos atrás, os surdos eram amarrados para não sinalizarem, as pessoas não entendiam que língua de sinais era uma forma de comunicação plena ali da comunidade surda, e eram muitas barreiras. Imagina a barra que a comunidade surda enfrentava por isso, né? Há 19 anos, né, foi sancionada a Lei de Libras, né, lá em 2002, apenas em 2002, depois de centenas de anos que a comunicação em língua de sinais já existe, né, assim como a comunicação oral, mas isso abriu outras portas para poder reconhecer, né, a Libras e como uma forma oficial de comunicação aqui no Brasil. E há 13 anos, lá em 2008, eu olhei para esse universo pela primeira vez, né, de forma para ficar intrigado e entender um pouco dessa realidade, porque muitas vezes na minha vida, até 2008, a acessibilidade ainda era algo muito invisível para mim, né, como é hoje para a grande maioria da população. E eu não percebi, antes disso, que existia milhões de pessoas com deficiência auditiva, por exemplo, né? A Simone falou nas pessoas com deficiência, né? Que são mais de 45 milhões aqui no Brasil. E só para vocês terem uma ideia, no mundo, pessoas com deficiência auditiva e surdez são mais de 466 milhões de pessoas. No Brasil, são quase 10 milhões, de acordo com o censo do IBGE lá em 2010. Então, é uma comunidade gigante e que muitas vezes nós, né, e as empresas não estamos atentos a nos comunicarmos com esse público. E daí a comunidade surda cria comunidades mais fechadas, tiveram muito mais dificuldade de ter acesso, de ter educação e, consequentemente, oportunidade de trabalho até. E aí, como eles não chegam nas empresas, né, até então, poucos surdos conseguem ter o trabalho e poucos surdos conseguem fazer a diferença lá dentro das organizações, até para criarem produtos e soluções mais acessíveis. E aí, olhando para esse cenário, na época, eu percebi que eu podia dar uma contribuição, né? E aí fundei a HandTalk, que tive a ideia de criar um aplicativo, como se fosse o Google Tradutor para a língua de sinais, de forma gratuita. E aí o aplicativo bombou ali, hoje está com mais de 4 milhões de downloads. E a gente foi investigando, entendendo como que a gente poderia dar nossa contribuição, usando tecnologia para diminuir essa barreira, né, que existe entre pessoas com e sem deficiência. No meu caso, deficiência auditiva, né? E daí, um outro ponto que eu percebi, que a Simone sempre levanta a questão da quantidade de sites que não estão acessíveis. Hoje, eu dei uma olhada aqui num site que mostra as estatísticas da web, e tem aproximadamente 1,9 bilhão, quase 2 bilhões de sites no mundo que são criados a cada momento, né? E a maioria deles, obviamente, a grande maioria, não nasce pensando em acessibilidade. E para tentar dar uma contribuiçãozinha, a gente criou um plugin de acessibilidade em Libras, porque a gente percebia que o intérprete não consegue estar em milhões, bilhões de sites ao mesmo tempo. Então, com o aplicativo, a gente talvez conseguiria estar através de um plugin que traduz automaticamente para a língua de sinais. Obviamente que a acessibilidade é um mundo gigantesco, que envolve várias ações, e que essa é mais uma contribuição para tornar, por exemplo, o ambiente web mais acessível. E o grande ponto é que, lá no começo, quando eu comecei a olhar para esse universo e conversar com as empresas, elas não entendiam que tinha um problema. As organizações não sabiam que elas não se comunicavam com surdos. E que a maioria dos surdos, por serem videntes, né, por enxergarem, eles iriam ler o conteúdo do site, não sabiam da problemática que existe hoje, que boa parte dos surdos tem dificuldade de compreensão no português. E aí há necessidade também da Libras, além de legendas, além de conteúdo em texto para surdos que conseguem entender o português, também há necessidade da Libras. E aí esse plugin nasceu e
E veio várias reflexões ali na minha carreira, e uma delas, que eu acho que a gente pode bater um papo depois, eu acredito muito que a acessibilidade precisa sair como item de fábrica, sabe, dos carros. Vamos imaginar a construção de um carro ali. Estão construindo muitos carros quebrados já. A solução não é criar mais oficinas, e sim instruir e fazer com que os carros que saiam de fábrica saiam melhores, né? Então, eu olho muito para a acessibilidade dessa forma, como um processo em que a gente precisa entendê-lo desde o início de cada projeto, de cada construção. E ao longo desse tempo, eu vi um avanço absurdo em tecnologia assistiva, né? A minha ideia foi em 2008, então, só para vocês terem ideia, o iPhone chegou no Brasil mais ou menos por ali, um pouquinho depois, e de lá para cá muita coisa mudou com o mundo dos aplicativos, mas hoje a gente já tem a Siri lá da Apple, né, e o Talkback do Google fazendo dando toda a assistência para as pessoas com deficiência visual, né, conseguindo fazer a descrição de todo o conteúdo que está escrito, por exemplo, lá na tela de celular. E só isso aí ampliou a acessibilidade absurdamente para pessoas com deficiência visual. A própria questão das legendagens automáticas, né? Muitos recursos hoje a gente vem vendo ali de Google, Microsoft, da própria Zoom, né? Ferramenta de videoconferência, para tornar as legendas cada vez mais ativas para as pessoas, não só com deficiência, tá? Mas pessoas que estão recebendo informação em outro idioma também, enfim, várias questões que fazem com que a legendagem automática também consiga causar um impacto gigante para a acessibilidade. E tem ali um mundo mágico que está surgindo, todo mundo está falando hoje de inteligência artificial, né? Que é um universo gigantesco que vai possibilitar muita coisa, e com muitos dados a gente tem a possibilidade de ter mais assertividades em muitas atividades que são repetitivas e programadas, né? Desde carros autônomos, onde um dia a gente vai viver num mundo em que a gente não precisa mais estar dirigindo o carro, né? Isso vai acontecer no futuro próximo, onde a gente tem carros autônomos dirigindo muito melhor do que nós, né? Eu, particularmente, não gosto muito de dirigir. E também para detecção de doenças, né? A inteligência artificial tá conseguindo detectar padrões de imagens para prever doenças, e até também para descrição de imagens alternativas, né? Aquela descrição para cego ver, o famoso para cego ver, vai chegar um momento em que a tecnologia, a inteligência artificial, vai conseguir fazer boas descrições dessas imagens, né? Então, isso vai fazer com que a gente consiga, como eu falei para vocês, ter acessibilidade vindo de fábrica, né? E com milhões, bilhões de conteúdos sendo produzidos, é muito difícil acreditar que todo mundo no mundo vai saber tornar o conteúdo acessível, mas a gente tem essa missão de usar a tecnologia para isso, né? Então, a gente tinha um sistema baseado em regras de tradução lá atrás, e quando veio esse universo de tradução por inteligência artificial, isso fez com que a qualidade da nossa tradução melhorasse absurdamente, né? Assim como é a do Google Tradutor, por exemplo, que muitos de vocês já devem ter usado, e visto o quanto ele evoluiu ao longo dos anos, né? E no futuro, o que eu imagino é que o reconhecimento de movimento para os sinais, né, em Libras, em ASL, ou em qualquer língua de sinais, vai ser cada vez mais forte, e a gente vai conseguir ter uma acessibilidade ainda maior para que os surdos consigam dizer o que sentem e a gente entender em qualquer outra língua. Isso que vai mudar o futuro assim da humanidade e da acessibilidade para os surdos. Então, trabalhar com inovação, daqui para frente, a gente tem muitas possibilidades, muitos recursos, e não adianta ter mais a desculpa de que, mas eu não tenho como, tá? Hoje é tudo muito acessível, prático, muitas vezes são soluções de graça, que vai ampliar o leque de comunicação, de acesso da sua organização com muito mais pessoas, né? Então, a Simone falou isso também aqui agora, que por mais que tenham tecnologias ali, um monte de tecnologia de ponta, mas eu acho que a maior tecnologia está na nossa cabeça, está na nossa empatia e na nossa atitude. Então, eu queria que vocês aqui saíssem do dia de hoje, dando um primeiro passinho e fazendo alguma ação em prol de um mundo mais acessível, que é bom para todos, não só para as pessoas com deficiência. Valeu, pessoal. Vamos lá, bater um papo agora.
Ah, sempre é uma delícia te ouvir, Rô. Nossa, sempre aprendizado, sempre conceitos e é muito bom. E eu anotei também algumas coisinhas aqui que eu, né, antes da gente partir aí para esse bate-papo geral, mas esse lance é algo que a gente vem batendo muito o tempo todo, né, da acessibilidade ser pensada no início, né, a acessibilidade by design, né? Então, se você está criando um produto, precisa fazer essa mudança de pensamento mesmo, tem que colocar lá no início. Será que esse meu produto, esse meu serviço, ele está preparado para receber a visita de qualquer pessoa, independentemente de uma limitação? Né? Então, o que acontece? Muitas vezes o pessoal chega lá no final do projeto, né, Rô? Aí fala assim, ai, puxa, como é que uma pessoa surda se relacionaria aqui com o meu produto? Ah, joga um avatar que está tudo resolvido. Oi, né? Não é bem assim, né? Então, assim, vamos pensar lá no início. E para isso acontecer, tem muito da fala da Fernanda aí junto com a tua, que é envolver as pessoas com deficiência. Né? Não adianta pessoas dentro de um padrão sem deficiência ficar, por mais que sejamos especialistas, né? Ficar imaginando como que seria essa experiência de usuários com deficiência com o nosso produto, com o nosso serviço. Então, assim, além de ter que pensar no início, tem que também envolver as pessoas com deficiência no início do projeto. E uma outra coisa que você trouxe, que bateu, assim, que eu acho que é isso, né? A inovação como ferramenta de transformação social, né? Também. Então, é assim, você inovar, né? E aí você acaba contribuindo ali para resolver um problema social gravíssimo, né? Que é essa quantidade de pessoas aí, né? Milhões de brasileiros e brasileiras à margem, e que, poxa, o Avatar eu mesmo uso o Guinho e a Maia, né? Direto. Eu tenho instalado o plugin aqui no meu celular, então, putz, eu quero lembrar como é que é aquele sinal em Libras, porque não falo Libras, né? Fiz aula e tal, aliás, o meu sinal é esse, eu não tinha falado, né? Então, a gente fala assim, o sinal da gente, que é como se fosse o meu nome em Libras, é esse, a mãozinha atrás do cabelo, por causa da minha franja. Mas é isso, a gente pensar, né, na acessibilidade no início, acessibilidade by design, e essa inovação toda, a gente saber também que a gente está contribuindo para uma grande transformação aí, social. Bom, é isso, gente. Aí agora a gente volta todo mundo aqui pro nosso bate-papo geral. Temos perguntas. O pessoal acho que está muito quietinho nesse evento. Meninas, se tiver. Temos! Ó, eu estou aqui interagindo pelo chat que só eu tenho acesso aqui, viu, gente? Vamos ver o que a gente tem aí de pergunta da plateia. Isso aí, Simone, já chegaram aqui para a gente 4 perguntas. Eu vou começar com a do Daniel. Como trazer essa temática de acessibilidade digital para o ambiente do desenvolvimento ágil? Não existe pessoa mais perfeita do que a Fernanda. Vamos lá, Fê. Essa é a batalha que eu vivo todos os dias, né? A gente tem que primeiro conscientizar a equipe toda e priorizar. Eu, com uma colega minha, Fabiana, nós fizemos uma palestra no Agile Brasil, há 2 anos atrás, que a gente discutiu isso. Primeiro, talvez a gente não tenha que colocar a acessibilidade como um requisito que a gente prioriza, desprioriza, que muda. A gente tem que trazer como algo, para quem é do mundo ágil vai entender o que eu estou falando, é o conceito de dummy, né? Então, qualquer feature, qualquer funcionalidade que eu faça, eu tenho que ter ela acessível. E o que é acessível para a minha empresa? A minha empresa vai especificar, né? Então, se ela não saiu acessível, eu não vou considerar ela pronta, entendeu? É um pouco o que o Ronaldo falou, a gente tem que começar a fazer sempre acessível, nunca não fazer uma funcionalidade que não está acessível, porque ela não estaria funcionando corretamente, né? Mas também a gente tem que... tem outras coisas na empresa que a gente precisa trazer, né? Que é independente dos modelos ágeis, mas acho que a gente tem que ter políticas, né? Tem que ter direções claras da alta liderança para falar que
tudo que sai da minha empresa é acessível, assim como eu quero que os carros saiam seguros da linha de montagem, assim como eu quero que um software seja seguro também, eu quero que os produtos sejam acessíveis, e isso é política, né? Política, procedimento, compliance e tudo mais. Não, 100%, né, de acordo, e isso passa também por essa conscientização, que é um grande desafio aqui de todo mundo, né? Essa conscientização não só de quem está com a mão na massa ali, no desenvolvimento e tal, mas de quem está lá em cima canetando mesmo, né? Quem está liberando e entender que quando bater essa questão da acessibilidade, entender todas essas oportunidades que a gente está trazendo aqui, gente. Né, a oportunidade de compliance, de estar adequada a uma lei, que existe uma lei, né, que traz essa obrigatoriedade, entender que é uma ampliação de público, né? Quem não quer aí se relacionar com milhões e milhões de brasileiros e brasileiras que não estão chegando na sua marca, né? E outros públicos também, como a Fabíola trouxe, né? Pessoas idosas, pessoas com, né, limitações temporárias e pessoas que estão chegando, né, na web pela primeira vez, o Brasil cada vez mais conectado, né, gente? A gente está aí chegando em públicos, né, povos indígenas, né, regiões ribeirinhas, né, quilombolas, enfim, um monte de gente chegando com o celular na mão e nunca teve acesso. Então, quando a gente facilita com acessibilidade, a gente está fazendo com que todas essas pessoas também tenham acesso à informação, sem barreiras. Vamos lá, Vanessa, você quer trazer aí outra pergunta? Quero sim, Simone. O seguinte, a Luana vai entrar agora nessa questão de dar o primeiro passo. Olha a pergunta dela. Vocês podem dar dicas para as empresas começarem a produzir conteúdos acessíveis? Por onde começar a acessibilidade digital nas empresas? Acho que a Fabíola pode... Quer entrar nessa aí? Fala primeiro, pode ser? Claro. Posso começar assim. Bom, é claro que precisa muito que as lideranças, né, elas tenham essa empatia, porque tudo parte do princípio das lideranças, né? Para que busquem esse conhecimento, porque hoje existe uma série de leis, né? A gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, o artigo 63, e que priorizem a acessibilidade desde o início do projeto, né? É muito mais fácil quando eu inicio com esse mindset, né, já pensando na acessibilidade, mas tudo está baseado no conhecimento, né? Se as lideranças não tiverem esse conhecimento, dificilmente esse processo de transformação digital vai acontecer dentro das instituições. Claro que contratar pessoas com deficiência também, fazer com que isso faça parte do cotidiano das pessoas, né, das empresas, desenvolver a equipe, né, porque é uma equipe que tem esse treinamento, que tem esse conhecimento, faz toda a diferença, né, porque a partir do momento que isso chega até um desenvolvedor, um conteudista, as pessoas que de certa forma estão ali engajadas diariamente na empresa, a partir do momento que elas têm essa empatia, isso faz toda a diferença, né? Enfim, tudo isso faz diferença desde o início até o fim do projeto. Legal. Quer complementar? Simone. Oi, Fabíola, pode continuar. Oi. Só complementando, é a cultura da acessibilidade mesmo dentro das organizações e mostrar para as instituições, para que os gestores, né, eles precisam entender isso também como uma oportunidade de negócio, né? Não só o lado social, claro, tem toda a parte social, o marketing social, mas também tem a parte estratégica da empresa, né? A fatia de mercado que muitas vezes acaba deixando de ser explorado, enfim, também como uma oportunidade de negócios. Mas isso tudo precisa dessa conscientização, né? Por isso que existem os militantes na área plantando a sementinha diariamente. Vai lá, Rô. Boa, eu enquanto a Fabíola estava falando aqui, eu fui anotando aqui algumas 6 dicas rápidas e simples ali para a turma de comunicação, que eu acho que pode ser legal. Primeira coisa, usar a linguagem muito clara, muito objetiva, para que facilite a compreensão do outro lado, né? Então, isso ajuda demais, não só para pessoas com deficiência também, mas leitores de tela, os surdos e o restante de todas as pessoas que vão compreender melhor o conteúdo numa linguagem mais clara. O uso de fontes, né? Fontes muito pequenas também atrapalham demais o conteúdo, então
não abusar do tamanho muito pequeno, a questão de cores também, contraste legal ali, tem muitas ferramentas de contraste na web que você pode ver. Eu mesmo sou daltônico, então tenho muita dificuldade com alguns contrastes entre verde e vermelho, marrom e verde, enfim, roxo e azul. E então você escolhendo melhor as cores, com contraste legal, facilita para todo mundo, inclusive para pessoas que têm baixa visão e que já são mais velhas, né? Todos nós, eu acho que em algum momento da vida a gente vai perdendo algumas habilidades que a gente tem e a gente precisa desses recursos. Outra sugestão, a quarta, usar o para cego ver, né? Grátis, fácil, simples, descrição da imagem para cegos. Isso muita gente já está fazendo na rede social. Sigam lá o Web para Todos, que eles fazem isso com maestria. E para surdos também, né, nos vídeos usarem legendas, né, sempre legendarem conteúdo e tentarem ter um espaço para a janela de Libras ali no cantinho inferior direito, inferior esquerdo, de preferência também, para poder não só pensar nisso no momento final, onde não sobra nem mais espaço para encaixar um intérprete, né? Então, são 6 dicas ali que são rápidas, muitas vezes até baratas ou gratuitas ali para se fazer e começar hoje. Maravilha, maravilha. E realmente lá no site do Web para Todos, pessoal, é só colocar no Google Web para Todos, Movimento Web para Todos, ele já aparece lá em cima. A gente tem uma área, tem muitas matérias, tem entrevistas, tem uma área de biblioteca que a gente traz links para ferramentas, dicas de exemplos de códigos, materiais como materiais do próprio CID, materiais do Google, enfim, Microsoft, todos que estão ligados aí à acessibilidade. Então, não tem mais... informação tem, material tem. Né? O que falta agora é esse primeiro passo de compartilhar tudo isso com o time de vocês e fazer a coisa acontecer. Vanessa, vamos lá? Parece que tem mais umas 3 perguntas aí, pelo menos... Isso mesmo, Simone. Respondemos muito bem, com dicas bem práticas para a Luana. Agora eu vou partir para a questão da Stephanie. É uma questão um pouco maior, eu vou ler com calma, mas se precisar eu repito para vocês, tá bom? Ela coloca o seguinte ponto, né? As pequenas empresas de web apps estão sempre no fio da navalha em termos de recursos. O foco deve ser sempre definido e monitorado com grande precisão, essencialmente em relação ao tempo. Devemos temer, no futuro próximo, sermos impostos mais um requisito legal de acessibilidade no produto, nessa frágil etapa inicial da empresa e podendo impactar na viabilidade do produto, ou podemos contar com uma indulgência dos legisladores em confiar no faro estratégico das pequenas empresas para se adequar assim que atingirem um retorno aceitável? Vamos lá. Fê, posso abrir aqui e aí eu rolo até um pouquinho para você? Então, acho que até com tudo isso que a gente tem, né, trouxe aqui no painel, a gente quer deixar claro que assim, a acessibilidade, se ela é pensada bem no início, né, se esse conhecimento ele é absorvido e esse conhecimento, a informação ela está gratuita. Já dei a dica e dou de novo. Entra no site do Movimento que tem muitas lives que a gente ensina a desenvolver com acessibilidade. Então, se você começa, mesmo que você seja uma pequena empresa, você pode ser um profissional liberal que vai criar a sua landing page. Se você começa do zero, colocando os princípios de acessibilidade, né, que o Ronaldo já trouxe várias dicas, e aí tem umas coisinhas mais técnicas, mas que são fáceis de serem implementadas, não existe justificativa para não adotar a acessibilidade. Não é que vai ter que usar um framework ultra, ou chegar num nível de complexidade. Claro, porque você mencionou uma pequena empresa, né? Agora, acho que a Fernanda pode trazer se você quiser complementar, Fê, né? Essa questão isso encarece o projeto, isso inviabiliza, né? Um dos princípios da acessibilidade, que o Ronaldo já falou, a gente já comentou aqui, é a simplicidade, né? Então, você fazer simples também reduz custo, né? Então, às vezes a gente pensa em coisas complexas demais e essas coisas complexas podem ser difíceis da gente tornar acessível, né? Eu participei de um projeto que a gente fez um mapa para pessoas se localizar dentro de uma casa, um mapa super legal. Não pensamos acessibilidade no início porque o cliente não quis e daí ninguém
no projeto pensou, na hora H do lançamento havia 2 pessoas cegas e elas não conseguiram usar o mapa. Daí o cliente na hora, agora eu quero que torne acessível. Então daí isso foi muito complicado, tornar o mapa acessível. A gente até foi por uma outra abordagem. Mas o que eu quero dizer é, se nós tivéssemos pensado em acessibilidade desde o início, talvez a gente não tivesse feito aquela solução, a gente não teria proposto aquele mapa. E eu acho que a gente encarece custos de projeto porque a gente não sabe como fazer. Volta a questão do conhecimento, a gente tem que aprender para aprender a como fazer barato. E aí, a última parte da pergunta dela, acho que era em relação até à questão de multa, né? Infelizmente, né, a gente tem aí a Lei Brasileira de Inclusão, que ela traz essa obrigatoriedade, mas ela é muito aberta. Né? Acho que isso é uma das grandes críticas da gente quando eu falo, né, de quem está aí nessa militância, porque ela traz uma obrigatoriedade de acessibilidade em relação aos padrões internacionais. Então, como definir? O que é isso? Né? Precisa ter descrição de imagem, precisa ter avatar de Libras, precisa, né, permitir uma navegação pelo teclado. Então, assim, não existe essas especificidades. Então, essa é uma grande brecha que a gente tem aí na nossa lei e não tem essa cobrança. Tá? O Ministério Público está começando aí a se movimentar nesse sentido, né? a pressionar alguns grandes varejistas. A gente tem, inclusive, sido acionado nesse sentido, né? para prestar, né? esse entendimento do que é ou não estar acessível, mas a gente ainda tem muito chão em relação à legislação aqui no Brasil. Não sei se vocês querem complementar aí também. Com relação a... Oi. Ladies, vai, fala você e depois o Ronaldo como um bom gentleman. Falamos junto, Ronaldo. Né, só complementando a fala da Simone, né, realmente existem algumas iniciativas, né, pequenas ainda em relação ao que deveria ser, como o próprio selo de acessibilidade da Prefeitura de São Paulo, que trabalha diretamente em parceria junto com o Ministério Público, né? Eu mesmo recebo algumas notificações do Ministério, tenho acompanhado algumas empresas que recebem denúncias, ainda muito assim, tímido, né? Porque as pessoas com deficiência, elas muitas vezes não têm esse conhecimento de que já existe canais de comunicação para que elas consigam buscar os seus direitos, né? Se de alguma forma a pessoa com deficiência se sinta lesada ou, enfim, pode sim recorrer a esses recursos, como o próprio Ministério Público. Então, existem alguns canais, né, ainda tímidos, complementando o que a Simone falou. Legal. Ronaldo, você quer complementar e aí partir até para, como a gente está apertado aqui, se você quiser complementar e partir para uma mensagem final que a gente volta para as meninas. Mais uma reflexão também. Eu lembro que tinha uma propaganda de empresa que vendia cano, essas coisas, dizia que o cano custava menos que X% da obra, né? Que a galera achava caro e tal. Mas se der um problema ali com a encanação, isso vai estragar toda a obra depois, né? Então a gente tem que pensar na acessibilidade como algo estrutural e que se você talvez estiver disposto a abandonar esses milhões de pessoas que não vão ter acesso ao seu conteúdo, você tem que fazer isso com consciência e não dizendo, vou esperar crescer para ser acessível. Aí quando você tiver grande, vai ser muito mais difícil você demolir um prédio para construir outro, sabe? Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Puxa vida, gente, a gente está chegando no fim, passou muito rápido, né? Foi rápido. Nosso painel aqui, muito rápido. E vocês querem dar uma palavrinha final, Fabíola, Fernanda, bem rapidinho, senão a Vanessa vai cortar a gente do ar. É mentira, Vanessa. Vamos passar uma mensagenzinha? Na verdade, eu acho que depende de todo mundo. Se todo mundo fizer um pouquinho, a gente conquista o mundo todo, né? A atitude de cada um de nós vai fazer a diferença. Sim. Bom, espero que a gente tenha plantado a sementinha aí da acessibilidade e que todos se sintam responsáveis de alguma forma, né? Então, todos os profissionais, CEOs, de todas as áreas, pensem, que reflitam sobre a importância da acessibilidade e que implementem, né, nos seus ambientes,
nas suas plataformas, para que a gente tenha, assim, uma web bem mais acessível, mais inclusiva para todo mundo. Ai, obrigada, gente. E complementando também, vamos embora. a acessibilidade não é filantropia, é estratégia. Pensem nisso. Sim. Muito bom, gente. Eu só tenho a agradecer, né, a presença de vocês, o convite, né, maravilhoso para esse evento. Agradecer a organização e a gente espera realmente que tenha aí gerado vários insights, né, para todo mundo que está assistindo a gente. Interajam, entrem no CID, tem materiais muito bacanas lá, conheçam o trabalho da Fabiola, cheguem lá na Hand Talk, óbvio, né? Tem lá, divirtam-se com o Hugo e com a Maia, né? Façam testes, baixem nos seus celulares e acessem a plataforma do Movimento Web para Todos. Abusem, porque lá é tudo aberto, vocês não precisam fazer cadastro nenhum, tá tudo disponível, um conhecimento compartilhado para a gente transformar mais rápido. Obrigada, queridão e queridonas, e até a próxima aí. Tchau, gente. Obrigada, Simone. Obrigada, Tchau, pessoal. pessoal. Um abraço. Valeu. Foi bom demais. Eu também agradeço aqui a participação de todos vocês, um encontro muito rico, né? Falamos, né, de inclusão. Essa inclusão ela também tem que acontecer nesse ambiente digital. Foram várias provocações, várias reflexões. Inclusive, anotei aqui uma mensagem importante do Ronaldo que eu acho que é legal a gente reforçar. Mundo mais acessível é bom para todos. A gente tem que lembrar sempre disso. Muito bom. Obrigada, viu, gente, por esse encontro. Inclusive, a gente não conseguiu fazer uma questão da Stephanie. Stephanie, fique tranquila, essa sua pergunta será repassada aqui para os participantes e você terá a sua resposta. Agora a gente vai ter aquele nosso breve intervalo de 15 minutinhos. Já já a gente volta e vamos tratar de outro assunto muito importante, essas novas formas de pagamento. Fique conectados com a gente aqui na RM Vale TI 2021. Esse evento que tem 34 apoiadores, 30 patrocinadores. Às 4h30 da tarde eu volto e quero te encontrar aqui. Até já! O Grupo Energy Telecom atua em todo o Brasil, integrando os principais serviços e soluções quando pensamos em tecnologia. Você pode contar com o Grupo Energy Telecom, sempre a melhor solução. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Crescer de forma constante e acelerada. Isso é ser exponencial. Se esse é o objetivo da sua empresa, ela precisa ter a capacidade para inovar e escalar. Tinova, codificando para o futuro inteligente.
Na era da transformação digital, a Tria Software é o seu parceiro ideal. Sendo uma empresa capaz de desenvolver projetos estratégicos de inovação, atuamos em fábrica de software, especialista em RPA, Robotic Process Automation, integração de sistemas, APIs, desenvolvimento de aplicativos e manutenção de sistemas. Tria Software, nós fazemos o que gostamos, desenvolver software.